Olha só, a corrida para o governo de Pernambuco em 2026 parecia já ter um roteiro bem definido, sabe? Com um vencedor quase certo. Mas, como a política adora uma boa reviravolta, os números mais recentes estão pintando um quadro bem diferente. Então vamos mergulhar nisso para entender como uma disputa que parecia decidida se tornou uma das mais observadas do Brasil. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar no Estado. E se alguém achava que já sabia a resposta, talvez seja a hora de pensar de novo. O que parecia uma certeza absoluta, agora é uma grande interrogação. E era mesmo. Até o final do ano passado, a resposta era um sim bem grande. Todas as conversas de bastidores e, o mais importante, as pesquisas, indicavam um favoritismo, assim, esmagador, para um dos lados. O cenário era de uma eleição de via única, sem muita emoção. Vamos voltar um pouquinho no tempo, só para a gente entender o ponto de partida. A percepção geral era de que a eleição já tinha um nome e um sobrenome praticamente cravados na cadeira de governador. E essa frase aqui, olha, ela resume perfeitamente o sentimento da época. Com base nos levantamentos de antes, o prefeito do Recife, João Campos, estava surfando numa onda de popularidade que colocava ele muito, mas muito à frente da sua principal adversária, a atual governadora Raquel Lira. A disputa parecia nem existir, na verdade. Mas aí, algo começou a acontecer. Chegaram novos dados e, de repente, o tabuleiro virou. Agora, o que é realmente interessante é analisar essa mudança e o que ela nos diz sobre o humor do eleitorado. Vejam só este gráfico. Em outubro, o cenário era este. João Campos, com confortáveis 53% das intenções de voto, enquanto a Raquel Lira aparecia com 31%. Uma diferença de 22 pontos. Parecia uma montanha íngreme demais para escalar, né? E agora, olhem a mudança em poucos meses. Campos cai para 47% e Lira sobe para 35%. A diferença, que era de 22 pontos, agora é de 12, a distância diminuiu quase pela metade. Ou seja, a corrida está oficialmente em aberto. Antes de continuar, um ponto técnico, mas que é crucial para entender a história toda: a margem de erro. Em resumo, ela nos diz que os números reais podem variar um pouquinho para cima ou para baixo. Nesta pesquisa, a variação é de 3 pontos, e isso pode mudar tudo. Então, o ponto crucial é este. Aplicando a margem de erro, o cenário pode ser ainda mais apertado. No pior cenário para o campus, ele teria 44%, e no melhor cenário para a Laira, ela teria 38%. A diferença poderia ser de apenas 6 pontos. Isso mostra que a disputa está muito mais viva do que os números principais sugerem. E aqui temos outro sinão de alerta, especialmente para a campanha do João Campos. Na pesquisa espontânea, sabe, aquela em que os nomes dos candidatos não são apresentados, ele teve uma queda bem significativa, enquanto a Raquel Lira se manteve firme. Isso pode ser uma pista sobre o porquê o apoio geral dele está caindo. Parece que parte dos seus eleitores está migrando para a coluna dos não sabem, mostrando uma certa hesitação. Agora, com os números na mesa, vamos analisar os dois protagonistas dessa história. Cada um tem suas forças, suas fraquezas e um caminho cheio de desafios pela frente. De um lado, o João Campos tem a menor rejeição entre os candidatos, o que é uma grande vantagem. O desafio dele é entender por que esses eleitores estão hesitando e estancar essa perda de apoio. Do outro lado, Raquel Lira capitaliza uma boa aprovação de sua gestão, mas precisa fazer seu nome ser mais conhecido em todo o estado para conseguir converter essa aprovação em votos. Olhando mais de perto a base do João Campos, a gente vê uma dependência forte do eleitorado do presidente Lula. Cerca de 60% dos eleitores de Lula em Pernambuco declaram voto no Campos. Essa aliança é, sem dúvida nenhuma, o pilar da campanha dele. Já a base da Raquel Lira é mais diversificada. Ela atrai fortemente o eleitorado de centro-direita e os apoiadores do Bolsonaro, mas, o que é curioso, também consegue pescar alguns votos entre os eleitores de Lula. Essa capacidade de dialogar com diferentes espectros pode ser um baita trunfo. E este número ajuda a explicar a ascensão da Laira. Uma aprovação de 61% é um capital político imenso. O grande desafio, como já foi dito, é transformar essa avaliação positiva da gestão dela em intenção de voto direta para ela. A disputa em Pernambuco também revela uma dinâmica clássica na política brasileira: a batalha entre a capital e o interior. Cada candidato tem seu reduto e a eleição pode ser decidida por quem conseguir avançar no território do outro. E essa divisão geográfica fica muito clara nos dados. João Campos, como prefeito, tem sua base consolidada em Recife. Enquanto isso, Raquel Laira vem crescendo de forma sólida no interior.
Em algumas regiões, graças a alianças locais fortes, o nome dela já é extremamente conhecido, o que indica um grande potencial de crescimento fora da região metropolitana. Agora, vamos ampliar o foco. Essa eleição não é importante só para Pernambuco. Lá em Brasília, os estrategistas políticos nacionais estão de olho em cada movimento, porque o resultado aqui pode ter grandes repercussões no cenário nacional de 2026. Essa tabela deixa tudo muito claro. A influência de Lula, as ambições nacionais dos partidos, o PSB de Campos, que é o Partido Socialista Brasileiro, contra o PSD de Lira, o Partido Social Democrático, e até a possibilidade do presidente adotar uma postura neutra no Estado. Tudo isso transforma Pernambuco num verdadeiro laboratório para as alianças e estratégias da próxima eleição presidencial. Então, a gente chega ao final desta análise com uma certeza. A única certeza é a incerteza. Aquela corrida que parecia um monólogo se transformou num diálogo vibrante e agora a disputa está completamente em aberto. Para quem quer acompanhar os próximos capítulos, aqui estão os pontos cruciais. A capacidade da Laira de converter sua popularidade, a estratégia do Campos para reconquistar a confiança de parte do seu eleitorado e, claro, o peso da política nacional que paira sobre o Estado. E fica a pergunta final para reflexão. Até que ponto a vontade do eleitor pernambucano será soberana e até que ponto os grandes acordos e movimentos do xadrez político nacional vão ditar o futuro do Estado? É uma questão fascinante para uma eleição que promete ser uma das mais interessantes do país.